Tilenol. 1. Para que serve o Tilenol? Pode ser usado no tratamento para dengue. Tilenol comprimidos, Tilenol gotas, Tilenol AP e Tilenol DC são indicados para a redução da febre e para o alívio temporário de dores, tais como dor de cabeça, dor no corpo, dor de dente, dor nas costas, dores musculares, dores leves associadas a artrites, cólicas menstruais e a resfriados comuns em adultos. Tilenol Sinus é indicado para febre, alívio temporário dos sintomas de gripe, resfriados, sinusites, no tratamento da congestão e obstrução nasal, coriza, mal-estar, dor no corpo e dor de cabeça em adultos. Tilenol BB é indicado para bebês e crianças. O genérico de Tilenol é o paracetamol. Outros remédios para febre e dor podem ser o Trimedal e a Novalgina. 2. Como usar o Tilenol? Geralmente, a dose recomendada de Tilenol para adultos varia de 500 a 1000 mg por dose, que podem ser administrados de 4 em 4 horas ou de 6 em 6 horas, nunca excedendo a dose máxima de 4 gramas por dia. Os comprimidos de Tilenol devem ser administrados sempre que possível em jejum e engolidos sem quebrar e sem mastigar. Tilenol comprimidos 500 mg e 750 mg. A dose recomendada de Tilenol comprimidos 500 mg é de 1 a 2 comprimidos, 3 a 4 vezes por dia. A dose recomendada de Tilenol comprimido 750 mg é de um comprimido, administrado 3 a 5 vezes por dia. Tilenol Sinus, a dose recomendada é de 2 comprimidos, de 4 em 4 horas ou de 6 em 6 horas. Tilenol gotas, a dose recomendada de Tilenol gotas é de 35 a 55 gotas, administradas 3 a 5 vezes por dia. Tilenol AP, a dose recomendada é de 2 comprimidos, de 8 em 8 horas. Tilenol DC, a dose recomendada é de 2 comprimidos, de 6 em 6 horas. Tilenol BB, para saber a dosagem do Tilenol BB, veja o vídeo específico sobre ele. 3. Quais os efeitos colaterais e os males que pode me causar? Alguns dos efeitos colaterais de Tilenol podem incluir algum tipo de reação alérgica, tais como sintomas de vermelhidão na pele, coceira, inchaço na face, no rosto, ou em outras partes do corpo. Pode ocorrer também vômito, diarreia e falta de ar. Além disso, o Tilenol Sinus pode causar nervosismo, tonturas e insônia. 4. Quais as contraindicações e quando não devo usar o Tilenol? Tilenol comprimidos 500 mg e 750 mg, Tilenol AP e Tilenol DC estão contraindicados para crianças com menos de 12 anos de idade e para pacientes com alergia ao paracetamol ou a outros componentes da fórmula. Tilenol gotas está contraindicado para crianças abaixo de 11 kg ou com menos de 2 anos de idade, para pacientes com diabetes ou com alergia ao paracetamol ou a outros componentes da fórmula. Tilenol Sinus está contraindicado para pacientes com problemas de coração e tireoide, pressão alta, diabetes ou dificuldades para urinar e para pacientes com alergia ao paracetamol, ao cloridrato de pseudoefedrina ou a outros componentes da fórmula. 5. Qual o mecanismo de ação e como funciona? Tilenol é um medicamento analgésico e antitérmico para reduzir a febre. Ele atua no centro regulador da temperatura, no sistema nervoso central, diminuindo também a sensibilidade para a dor. O paracetamol, um dos princípios ativos do Tilenol, é uma substância com ação analgésica, que atua através da elevação do limiar da dor, e com ação contra a febre, uma vez que atua no centro hipotalâmico que regula a temperatura. Após a administração de Tilenol, o seu efeito ocorre geralmente entre 15 a 30 minutos após tomada, permanecendo por um período de 4 a 6 horas. O Tilenol Sinus, além de paracetamol, tem também na sua composição o cloridrato de pseudoefedrina, um descongestionante com ação na congestão nasal, que promove a drenagem da cavidade dos seios da face, reduzindo a congestão da mucosa nasofaríngea. Já o Tilenol DC, além do paracetamol, tem a cafeína como princípio ativo, um composto que estimula o sistema nervoso central, aumentando a ação analgésica do paracetamol. 6. Advertências e precauções. O que devo saber antes de usar?
Antes de usar Tilenol, você deverá falar com o seu médico se estiver grávida ou amamentando. Você deve falar também se tomar 3 ou mais doses de bebidas alcoólicas por dia, e se tiver diabetes ou se estiver tomando outros medicamentos com paracetamol. Tilenol DC pode causar alterações nos exames de sangue e urina. Informe o seu médico se estiver tomando Tilenol DC. Tilenol não deve ser usado por mais de 10 dias em caso de dor, e nem por mais de 3 dias em caso de febre, exceto segundo orientação do seu médico. Além disso, caso a dor ou febre continuar ou piorar após esse período, interrompa o tratamento com Tilenol e consulte o seu médico. O tratamento com Tilenol nunca deve ser interrompido sem conhecimento do seu médico. Os horários, as doses e duração do tratamento devem ser respeitados. 7. O que fazer se usar uma quantidade maior do que a indicada? Em caso de tomada excessiva de Tilenol, mais de 7,5 gramas num período igual ou inferior a 8 horas, você deve dirigir-se ao hospital mais próximo, levando a embalagem ou bula do medicamento. Alguns dos efeitos mais comuns que você pode sentir são náusea, vômito, excesso de transpiração e mal-estar geral. Além disso, outros efeitos podem ocorrer, tais como ansiedade, aumento dos batimentos cardíacos e pressão alta. 8. Qual a composição do Tilenol? Cada comprimido de Tilenol 500 mg contém paracetamol, 500 mg recipientes em um comprimido. Os recipientes são amido, amido pré-gelatinizado, amidoglicolato de sódio, celulose microfina, estearato de magnésio, ipramelose 5, ipramelose 15 e macrogol 8000. Cada comprimido de Tilenol 750 mg contém paracetamol, 750 mg e recipientes em um comprimido. Os recipientes são ácido esteárico, amido pré-gelatinizado, ipramelose, macrogol e povidona. Cada comprimido de Tilenol sinus contém paracetamol, 500 mg, cloridrato de pseudoefedrina, 30 mg e recipientes em um comprimido. Os recipientes são água purificada, amido, amido pré-gelatinizado, amidoglicolato de sódio, celulose pó, corante amarelo DIC número 10 sublinhado laca alumínio, corante azul FDIC número sublinhado 1 sublinhado laca alumínio, corante vermelho FDIC número sublinhado 40 laca alumínio, dióxido de titânio, estearato de magnésio, ipramelose, macrogol e polissorbato 80. Cada comprimido de Tilenol AP contém paracetamol, 650 mg e recipientes em um comprimido. Os recipientes são amido, amido pré-gelatinizado, amidoglicolato de sódio, celulose microcristalina, celulose pó, cera de carnaúba, dióxido de titânio, estearato de magnésio, hidroxietilcelulose, ipramelose, povidona e triacetina. Cada comprimido de Tilenol DC contém paracetamol 650 mg, cafeína 650 mg recipientes em um comprimido. Os recipientes, amido de milho, amido pré-gelatinizado, amidoglicolato de sódio, celulose microfina, corante amarelo FDIC número 6 laca alumínio, corante vermelho 40 laca alumínio, dióxido de titânio, estearato de magnésio, ipramelose e macrogol. Tilenol gotas. Cada 1 ml de Tilenol gotas contém aproximadamente 14 a 16 gotas que contém paracetamol, 200 mg e recipientes em 1 ml. Os recipientes são ácido cítrico, água desionizada, aromas, benzoato de sódio, ciclamato de sódio, corante amarelo crepúsculo, macrogol, bisulfito de sódio e sacarina sódica. 9. O que devo fazer quando eu esquecer de tomar o Tilenol? Caso esqueça de tomar a dose de Tilenol no horário correto, tome a dose esquecida logo que possível e ajuste posteriormente o horário das doses seguintes. As doses de Tilenol nunca devem ser tomadas em dobro ou em horários muito próximos. 10. Quais as interações medicamentosas com outros medicamentos? O Tilenol sinus não deve ser administrado em conjunto com alguns medicamentos ou substâncias sem orientação médica, como inibidores da monoaminoxidase, medicamentos antidepressivos ou com bicarbonato de sódio. O Tilenol DC não deve ser administrado em conjunto com alguns medicamentos ou substâncias sem orientação médica, como fenitoína,
fenobarbital, alguns contraceptivos orais, estimulantes do sistema nervoso central ou com inibidores da monoaminooxidase. 11. O Tilenol pode ser usado no tratamento para dengue? Sim, o Tilenol pode ser usado no tratamento da dengue, pois alivia os sintomas de dor muscular e febre, provocados pela doença. 12. Atenção! Nunca utilize medicamento vencido. O vídeo bula é um espaço meramente informativo, de divulgação das bulas disponibilizadas pelos fabricantes. Não use medicamentos sem o conhecimento do seu médico, pois pode ser perigoso para a sua saúde. As informações aqui divulgadas não deverão ser utilizadas como substitutas da prescrição médica para o tratamento de qualquer doença. Siga a orientação do seu médico. Se inscreva no nosso canal e divulgue para ajudar outras pessoas.